Bem-vindos agora à nossa volta do Livros Livres, né? Nosso clube de leitura. E a gente está aqui com o professor Manuel Rolfe. E vamos começar. Nosso primeiro livro, vocês viram aí, né? É esse aqui, Dos Delitos e das Penas, do Cesare Beccaria. Estamos aprendendo a falar os nomes, né? Seja bem-vinda, Duda. Seja bem-vinda. Cláudia, que deveria estar aqui, não está aqui porque estamos te aguardando. Então, nós vamos começar, é o primeiro livro, a gente já colocou, até postou nos nossos stories já um cronogramazinho dos próximos meses, quais os livros que a gente vai pegar. E lembrando que a gente sempre no clube de leitura, nos livros livres, a gente pega livros que são fáceis de você adquirir. Tem domínio público, então você consegue também em PDF. Porque a proposta do Livros Livres, claro, vocês podem comprar o livro na Maná, que a gente nem acha ruim, mas você pode adquirir de várias formas. Então, a proposta é realmente você adquirir o gosto da leitura, você realmente ter esse prazer na leitura. E aqui com o professor, a gente também acaba trabalhando mais ainda sobre o autor, sobre tudo que está em torno das obras que a gente dá uma olhadinha, né? Então, se vocês quiserem depois, quem não participou nos outros livros, lá no nosso Instagram, na série, tem a série só Livros Livres. Então a gente trabalhou com as distopias, né? 1984, Admirável Mundo Novo. Então são vários livros importantes e que inclusive a gente vê muita coisa acontecendo hoje, vale a pena vocês darem uma olhadinha. O nosso esquema é sempre assim, a gente faz uma live inicial para apresentar a obra que a gente vai trabalhar. A gente coloca depois um cronograma de leitura para que vocês, cada um em sua casa, vai ler. E no meio da leitura a gente faz uma outra live para a gente ver o que já foi lido, né? Conversar um pouquinho, se aprofundar. Depois, ao final, dependendo do livro, tem 2 lives no meio, se for curtinha a leitura, uma só. E depois uma live final, depois que a gente tiver terminado a leitura. Então, todo mundo seguindo o cronograma, a gente lê junto, apesar de estar separado. E nas lives se encontra. Essa primeira live ainda não está até apresentação, mas está sendo na minha casa porque é domingo. Mas as próximas lives serão às segundas-feiras, lá na Maná mesmo. Então, aberto, quem quiser ir, quem quiser estar conosco na live, pode participar à vontade. E a nossa troca de informações sobre o livro é no Telegram, Livros Livres, tá bom? Então, sejam bem-vindos, quem você sabe que gosta de livros ou quer começar a ter esse amor à leitura, pode mandar aí, avisa que a gente está começando a live. E é um livro muito instigante, sempre os nossos livros têm tudo a ver com o que a gente está passando, então vale a pena, tá bom? Então sejam bem-vindos, colocar aqui, porque quem comanda está aqui. Longe de mim, sou apenas um soldado. Boa noite. Então, assim, completando um pouco o que a Ana Cláudia está a dizer, a gente tem, portanto, um convite à leitura, tem um cronograma para que vocês possam ler junto com todos nós leiamos juntos o livro, tá? Então, as lives a gente vai pegar as passagens que já estão previstas para aquele período, sentar, conversar sobre elas, tirar as dúvidas necessárias e assim por diante. Um detalhe fundamental quando a gente fala o nome Livros Livres, por quê? Porque, em primeiro lugar, a gente sempre, nessa perspectiva que a Ana Cláudia estava observando, de buscar livros que sejam acessíveis, né? Que as pessoas possam ter várias maneiras de ter acesso a esse material. Mas eles são escolhidos dentre obras que impactaram sobre o nosso mundo. Impactaram e impactam sobre o nosso mundo. Então, assim, que ajuda a gente a compreender o nosso mundo. E sempre de um ponto de vista que busca abranger a obra como um todo, as diferentes facetas da obra, e apresentar aspectos não usualmente abordados, ou quase nunca, ou às vezes não é abordado em outras apresentações, resenhas, comentários sobre a obra. Tá? Então, é o caso dessa obra aqui, dos Delitos e das Penas, do Cesare Beccaria. Vamos então fazer uma apresentação geral sobre a obra. A ideia é que a gente possa falar sobre o impacto dela, dessa obra, o contexto histórico onde ela surgiu, quem que é Cesare
Beccaria e qual que é o plano geral da obra, a proposta da obra. É isso que a gente vai abordar aqui mais hoje, né? E aí vale a pena assim observar, esse livro, ele é um livro fundamental dentro dos cursos de direito, em particular quem entra na seara do direito penal, né? Os delitos das penas, em italiano de deliti e delle pene, que a gente pode traduzir também dos crimes e castigos, poderia ser uma outra tradução, mas as traduções portuguesas optaram por ficarem mais próximas do italiano. A gente vai ver que em inglês já traduziria mais próximo de os crimes e castigos. E assim, ela vai tremendamente... quando ela é lançada, o sucesso dela foi imediato. A obra foi publicada em 1764. O Beccaria ele escreveu em 1763, 64 ela é publicada. E logo tem detalhe que, como ele não sabia como seria recebido, ele publica anonimamente. E aí o sucesso é imediato. É tão rápido o sucesso que logo vai ter uma segunda, uma terceira edição. Entre a primeira e a segunda já vai ser traduzida para a França, em francês. Então ela já tem uma repercussão na França. Nós estamos, observem o ano, 1764, nós estamos no século XVIII, meados do século XVIII, mais para a segunda metade do século XVIII, que é uma época conhecida pelo fenômeno do iluminismo, que a gente vai falar depois um pouco mais adiante sobre ele. E são justamente esses iluministas franceses que vão dar loas pela obra, né? Quer dizer, ele traduz o espírito iluminista da idade da razão, ele traduz o espírito iluminista dentro do campo do direito penal. Quer dizer, que você não tinha essa precisão aí. Ele, a primeira obra a fazer isso, nesse aspecto. E aí a gente tem, portanto, essa repercussão. Vai também gerar também críticas polêmicas, para além da repercussão positiva. Vamos depois falar um pouco mais sobre isso. E de tal maneira que as questões que ele levanta aqui sobre o modo como era tratado esse assunto à época vai repercutir até mais distante. Ele é um autor italiano, do norte da Itália. O norte da Itália, na época, pertencia ao Império Austríaco, aos Habsburgos. Em Milão, né? Em Milão. Mas a Catarina II da Rússia chega a convidá-lo para que ele fosse à Rússia trabalhar na reforma do Código Penal no Império Russo. Quer dizer, então, da mesma forma, os franceses são curiosos de conhecê-lo, então insistem para que ele vá à França, para que ele vá conversar, conhecê-lo pessoalmente. E ele acaba indo, vamos falar depois um pouquinho mais, com um pouco mais de detalhe dessa viagem. Agora deixa eu te perguntar, talvez algumas pessoas estão se perguntando aí, né? Se é um livro, né, de direitos, Código Penal, se eu não faço direito, se eu não estudo direito, o que eu tenho, por que eu leria esse livro, né? Porque esse livro é uma obra importante para quem não lida com direito. Perfeito. Vamos então recordar alguns acontecimentos muito recentes no nosso Brasil, do final do ano para cá. Em 30 de dezembro, foi noticiado, era uma sexta-feira, que os perfis do Rodrigo Constantino e do Paulo Figueiredo, no Twitter, tinham sido suspensos. Isso no dia 30 de dezembro. Depois, a gente tem no dia 3 de janeiro, divulgada a informação, no dia 3 de janeiro é divulgada a informação, que no dia 12 de dezembro, veja só, 3 de janeiro é divulgado, mas no dia 12 de dezembro já tinha sido expedida uma ordem em que 8 perfis, né,
estavam com os seus sigilos quebrados para uma investigação sobre esses 8 perfis. No dia 3 de janeiro, isso é publicado no jornal Metrópole pelo jornalista Rodrigo Gurgel ou Rangel? Gurgel. Rodrigo Gurgel, no dia 3 de janeiro, e que, curioso, que ele, quando fala sobre o assunto, quando ele publica sobre o assunto, que foi no dia 2 de dezembro, foram expedidas ordens em termos de quebrar o sigilo telefônico, telemático, e também de oito pessoas, são ditas como bolsonaristas. O colunista não diz assim: optamos por não divulgar os nomes. Veja como é que ele fala: optamos por não divulgar os nomes. Que ele se vê no direito de poder divulgar, mas evita divulgar com a justificativa de não atrapalhar as investigações. Então, assim, 8 nomes, e que já previamente, ele vai acabar expressando também essa preocupação, e que já previamente, todas as pessoas que tiveram contato com esses 8 nomes, ele diz que tem pessoas com mandato, tem pessoas com mandato entre esses 8, eu não disse quais são os nomes, mas tem mandatos, mas mesmo as pessoas que tiverem estado no mesmo espaço, que vai usar o georreferenciamento do celular, se você estiver mais ou menos na mesma área, já previamente está aberto também a quebra de sigilo também desses. Então, quer dizer, você tem 8 pessoas, né, investigadas previamente, sem justificativa do porquê está a fazer isso, mas por tabela você já quebra também ao infinito, né, todas as pessoas tiverem cruzado o caminho deles. Não apenas se estava lá no mesmo grupo de WhatsApp, por exemplo, e teve uma conversa, ou emitiu um emoticon, mas passou pelo mesmo lugar, pela mesma área. Então, isso no dia 3. No dia 4, aí a gente vai ter que o Constantino e o Paulo Figueiredo já tinham tido as contas suspensas no Twitter, eles agora têm os passaportes apreendidos, né? Suspensos os passaportes, e de se vê entrar usando passaporte estrangeiro, depois não pode sair do país, né? E também as contas bancárias, e também nesse dia no YouTube cai o canal do Guilherme Fiuza. A gente não sabe se essas 3 pessoas citadas estão ou não também entre esses 8, porque não se diz, não é? Não se sabe exatamente do que estão sendo acusadas. E vejam, e cai sobre elas a restrição de ir e vir, e já se devassa também sobre a vida dessas pessoas, avança sobre a questão privada. Não é? Quer dizer, então, o Cesare Beccaria, essa obra, ela é uma obra que vai impactar a partir da reflexão de preocupações mais humanas dentro dessa área do direito penal, porque o direito penal ele é onde pesa mais a mão forte do Estado. Ele restringe, né? Ele restringe a sua liberdade. Então é onde pesa mais. E toda a obra ela é um libelo questionando esse tipo de coisa e dizendo que tudo tem que se promover dentro dessa área com maior critério, com bastante objetividade e agindo de forma proporcional, mas o menos possível. E ele justamente reclama no livro, ele fala da tirania de juízes que não observam a lei. Então, portanto, é uma questão bastante interessante, porque a gente vê por diversas vezes, já no artigo 1º da nossa Constituição Federal, se fala sobre, logo no primeiro artigo da Constituição, se afirma sobre os princípios básicos do Estado, se fala no Estado democrático de direito, no Estado de direito, no Estado subordinado ao direito, à justiça, às leis, que têm que ser claras, objetivas, muito bem definidas, que tem de ter uma segurança jurídica a esse respeito, que você não pode ficar elaborando coisas mirabolantes em relação a isso.
Quer dizer, este livro ele é apontado como um avanço civilizatório. É claro que tem alguns problemas, depois a gente vai discutir, mas ele é um avanço civilizatório, no sentido de que ele vai falar contra a tortura, contra a pena de morte, mas não falar por falar, mas ele vai sistematizar uma argumentação do ponto de vista da razão a esse respeito, do tratamento humano dentro das prisões. Então ele vai avançar sobre isso. Então ele é um livro que é uma coisa que diz muito respeito de uma certa esquizofrenia que a gente vive. Porque são ações promovidas por elementos das mais altas cortes, Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal, e que a partir deles geram exemplos nos juízes de instâncias inferiores, embora boa parte deles resistam a esse tipo de coisa, e que vai contra tudo que as pessoas estudam na faculdade de Direito. Né? Mas que tem a ver com o nosso cotidiano, porque todos nós podemos estar afetados por isso. Quer dizer, então, é uma obra que ela deveria ser mais usada, inspirada, para poder fundamentar toda essa argumentação de contestar essas atitudes que têm sido tomadas. Então, ela nos ajuda a compreender o sistema legal sobre o qual nós estamos fundados, porque toda a questão de direitos fundamentais, garantias fundamentais, ela é que norteia a nossa Constituição. Então, tudo está de maneira orgânica construído em cima disso. E você tem atitudes que, de forma meio que super, ultra esquizofrênicas, elas acham como se essas coisas não existissem. Como se nós estivéssemos antes do Beccaria. Então, esse é um ponto importante. E a gente vai mais além, não é? Quer dizer, então, não sei se já devem ter ouvido falar do termo lawfare. Não é? Quer dizer, então, lawfare. Lawfare é um termo que vem da conjugação de law, direito, em inglês, lei, com warfare, guerra. Então, a guerra jurídica. É muito interessante, e aí eu convido quem tem a curiosidade tem um site na internet chamado Politize, e tem um artigo muito interessante explicando sobre a noção de lawfare, como é que ela surgiu, escrita por Júlia Inácio. É um texto, é um artigo de 2020. O site Politize é um site que busca aprofundar questões dentro do campo da ciência política, para poder ajudar na perspectiva de fundamentar a cidadania, que as pessoas compreendam sobre essas noções. Pode-se ter algum questionamento sobre, às vezes, um determinado tipo de orientação ideológica, mas o importante é que a gente o aproveite do ponto de vista do que nos informa do ponto de vista factual. E ali diz assim que a expressão lawfare, ela teve o primeiro uso nos anos 70, mais especificamente em 1975. E quando ela foi utilizada no contexto das relações internacionais, de ser um uso da justiça como uma forma, uma tática de paz. Né? Ao invés de você fazer uso das armas, você fazer uso da justiça nos contenciosos internacionais. Entretanto, aí a gente vai ter que, já nos anos 90, essa noção já vai ser trazida para o contexto da segurança nacional. Então, a gente vai ter nos anos 90, já se traz para isso, e já em 2001, o coronel Charles J. Dunlop, ele vai definir essa noção, já trabalhando no que observava dentro das sociedades no Ocidente, do uso da lei como ferramenta de guerra. Né? Como ferramenta de guerra. E aí a gente vai ter, então veja, sai da política externa, vem para a segurança nacional, e aí ela passa a ser usada no sentido de, com a finalidade de causar danos a adversários políticos. É isso mesmo que o texto está dizendo, danos para adversários políticos. Então, no intuito de você dar uma aparência de legalidade,
de legalidade, muitas vezes com a cooperação da mídia, fazendo uso abusivo e ilegítimo da lei. Então, quer dizer, é uma prática lawfare, no sentido de que você está buscando fazer o uso abusivo e ilegítimo da lei, e para isso você vai cooperar com a mídia. Né? E por que vai cooperar com a mídia? Tem um outro autor chamado Ord Kitwe, que vai observar que, numa obra dele de 2016, Lawfare, Law as a Weapon of War, o direito como arma de guerra. Então ele vai observar que no lawfare você tem 3 dimensões, pensando justamente dessa forma como questão de guerra. Né? Então, primeiro, sempre uma campanha, numa guerra, você busca sempre impor ao adversário certas escolhas de um terreno que seja mais favorável para o seu exército mobilizar e que seja ruim para o outro. Então você faz escolhas prévias e tenta conduzir para que o outro acabe não tendo saída a não ser seguir para onde você o conduziu. Então, no caso do lawfare, então a primeira coisa é que o judiciário então tem a escolha da jurisdição, como se fosse um terreno favorável. Então, qual que é a jurisdição? Não é qualquer jurisdição, ele vai escolher a jurisdição que vai ser mais favorável para você atingir aquele adversário político. A escolha das leis que podem ser mais favoravelmente manipuladas para você poder... E você fazer uso de que o Old Critic vai chamar de externalidades. O que são externalidades? Justamente a mídia e as redes, porque é também uma guerra de informação e uma guerra psicológica. Que é uma guerra. E ele está trazendo para dentro da sociedade, nós estamos trazendo para dentro da sociedade um estado de guerra e de polarização no sentido de eliminar o inimigo. O adversário não é simplesmente um adversário. Ele foi tornado um inimigo que é preciso que seja eliminado. Então, para que seja eliminado, vai se mobilizar de notícias falsas, as famosas fake news, no sentido de inventar notícias, desinformação e contra-informação. Desinformação é você desinformar a respeito de você mesmo, né? De lançar uma nuvem, não dar as informações, porque é uma guerra. Então, numa guerra, você não do ponto de vista do direito, que você deveria dar total consulta ao processo, possibilidade que a pessoa possa se defender, saber o que ela está sendo acusada. Agora é uma guerra, então desinformação. Você não vai saber, né? O processo, então são processos contra o Estado Democrático de Direito. Então as pessoas não sabem do que estão sendo acusadas. Mas foi o ministro X. Ele é o relator de um processo contra o Estado Democrático de Direito. Então porque elas estão sendo acusadas de crime de ódio e de irem contra o Estado Democrático de Direito. Né? E dentro disso a guerra psicológica, porque as ações são feitas de maneira a desacreditar a pessoa que está sendo acusada e ela já ser condenada previamente dentro dessa mídia, dentro de um movimento de guerra psicológica. Aí vem a contra-informação, que é você desacreditar o outro. A desinformação é você passar informações, você controlar o acesso às informações sobre as suas ações. E a contra-informação é você aí tentar desfazer do seu inimigo. Né? Porque a palavra mais adequada é essa, não é adversário, é inimigo. E aí você tem lá no artigo a listagem, isso é de 2020, a listagem das táticas em relação a isso. Então, promoção da acusação sem provas, ou que no direito chama sem materialidade. Você acusa, mas você não prova, e a acusação já é por si suficiente. Abuso da lei para prejudicar a reputação do inimigo. No texto fala adversário, mas eu entendo que nesse caso é uma guerra, então não é simplesmente adversário. Promoção de ações judiciais para desacreditar e constranger o oponente. A judicialização da política. A promoção da desilusão popular. O bloqueio e a retaliação, as tentativas dos adversários de utilizarem procedimentos e normas legais disponíveis para defender seus direitos. Então, que você vai utilizar a lei para se defender, você é bloqueado e retaliado porque você fez isso. Veja, tá tudo lá. Surreal.
consultem, procurem. Lawfare. Então, esse site Politize. Está tudo ali anotado. Né? Quer dizer, então, e aí a importância da gente melhor compreender, porque o instrumento nosso é esse. Né? Quer dizer, a gente, a partir da perspectiva da cidadania, de questionar pacificamente e criticar que isso faz parte do ordenamento jurídico nosso. Conhecer seus direitos, né, as leis. Conhecer os seus direitos e as leis. E os fundamentos estão aqui. Né? Quer dizer, então daí a importância desse livro. E o engraçado é que com o tempo isso foi cada vez mais importante, porque a gente tinha pensado nele lá no ano passado. Mas agora ele está mais do que nunca crucial. Então esse é um ponto fundamental da gente ter atenção em relação a isso. Né? Bom, então vamos falar do contexto histórico desse livro, né? Como que ele apareceu, né? Quando o Cesare escreveu esse livro, o que acontecia na época, né? Aí tem que entender certas questões anteriores ao Cesare, né? Então, assim, que questões anteriores? Assim, primeira coisa, a gente fala muito Estado, a palavra Estado, porque a gente está falando de ordenamento jurídico que é próprio de um Estado, que é o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil. Mas o que é o Estado? E esse Estado que a gente vive e que a gente chama hoje em dia, sempre foi assim? Não, não sempre foi assim. Né? Quando a gente fala em Estado, a noção de Estado que a gente usa modernamente, ela implica que a noção de Estado ela tenha certas características. Então, um Estado ele tem um território, um Estado ele tem um governo, um Estado, se a gente quiser estender esse termo para uso para várias épocas, tem um povo, ou nação, ou uma comunidade. Mas o que vai caracterizar fundamentalmente o nosso Estado moderno? É que o nosso Estado moderno, chamado de Estado-nação, ele tem também a ideia de soberania. Isso é muito importante. Soberania. E esse Estado, que tem esse elemento que acrescenta esses aspectos que a gente levantou anteriormente, tem a questão de soberania, ele é um Estado que nasce no século XVII e cujo desenho vai ser firmado na sua matriz básica ao final da Guerra dos 30 Anos, a partir dos tratados que vão ser chamados Tratados de Westfália, ou Westfália. Então, tratados vão ser assinados para pôr fim à Guerra dos 30 Anos. Então, a gente tem, eu costumo chamar a atenção, a gente fala Idade Moderna, e trabalha como se fosse um todo único. Os tempos começam lá no século XVI e vão até a Revolução Francesa no século XVIII. Isto é uma simplificação tremenda e que faz a gente entender mal e porcamente esse período. Eu gosto de dividir pelo menos em duas modernidades. Na primeira modernidade, que ela está lá, inicia no final do 15 e 16, e ela vai até o 17, é a modernidade que vai ser caracterizada do ponto de vista cultural, do ponto de vista do barroco, uma cultura do barroco, da civilização barroca, que vai suceder a questão da Renascença, e vai criar uma civilização a partir daí. E você tem uma outra modernidade, uma segunda modernidade, que vai ser uma modernidade marcada pelos valores, pela perspectiva iluminista. E que essa perspectiva iluminista está fundada em dois alicerces, fundamentalmente falando. No primeiro, esse Estado que surge, que está se desenhando agora que surge. Um Estado que ele, vamos imaginar, a gente, na primeira modernidade, a gente fala-se muito das guerras, chamadas guerras religiosas. Né? Então você tem a Reforma Protestante, na verdade é um cisma, daí vai ter o movimento da Reforma Católica, da Contra-Reforma, aí surgem as chamadas guerras religiosas. Essas guerras religiosas, elas vão principalmente serem centradas no coração de onde nasce esse movimento protestante, que é o que a gente chama hoje Alemanha, mas que na época chamava o Sacro Império Romano Germânico. E esse Sacro Império Romano Germânico,
ele assim era chamado, porque ele tinha um imperador, que o nome imperador equivalia, do ponto de vista do poder temporal, à posição do Papa, do ponto de vista espiritual. Então o imperador, ele tinha, como Papa, que é visto como poder universal, o imperador ele tem também um horizonte universal. É, de certo modo, um herdeiro do título de imperador dos imperadores romanos. Então, lá atrás, no ano 800, o Papa coroou Carlos Magno. Depois, quando os carolíngios, quando o Reino Franco ele se desfaz, o Império Franco se desfaz, então você vai ter 4 ducados, a Saxônia, a Francônia, a Suábia, e agora não me lembro do quarto. Depois a gente vamos ver se aparece o nome do quarto até lá. Eles se reúnem para poder se unirem ali, né, dentro de uma unidade, de um grupo que você escolheria de forma eletiva quem governaria o grupo como um todo, mas cada duque tinha, portanto, a sua plena autonomia ali dentro. E em função de que eles acabam enfrentando os magiares, que depois a gente vai chamar de húngaros, e preservam a fé naquela área, o Papa vai conceder a esse rei o título de imperador. Primeiro vai ser o Otton I, no século X, em 900 e pouco, não me lembro exatamente o ano, mas o século X. E aí você vai ser a origem do Sacro Império Romano Germânico. Então, Imperador Romano, Sacro Império Romano Germânico. Na época que estoura a Reforma Protestante, quem que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico? Era a mesma pessoa que era o rei da Espanha. É o Carlos I da Espanha, Carlos V do Sacro Império Romano Germânico, um Habsburgo. E os Habsburgos, portanto, eles tinham, na medida que as coisas vão avançando, vamos lembrar que é um filho dele, é um Filipe, que vai ser também o rei de Portugal pela morte lá no final do século XVI, de Dom Sebastião, muito jovenzinho, na África. Ele perde a vida, nunca se achou o corpo dele, depois assume o tio dele, por 2 anos, já tinha uma idade bastante avançada, e morre, e termina a dinastia de Avis, sem deixar herdeiros, e que aí, como havia o casamento com os Habsburgos lá da Espanha, então passa também a governar Portugal, chamada União Ibérica, depois recebeu o nome de União Ibérica. Então os Habsburgos, eles passam a ter um domínio tremendo, e visava, muito através de uniões, casamentos, essa hegemonia sobre a Europa. E aí, dentro do Sacro Império Romano Germânico, quer dizer, que você tinha ali uma joia da coroa dos Habsburgos, que estoura a Reforma Protestante. Então, o combate, o núcleo entre católicos, o debate entre católicos e protestantes se dá dentro desse espaço. Vejam, a importância, assim, às vezes a gente foca muito o olhar na questão religiosa, mas perceba, isso é uma questão dinástica e presente. Porque os reinos, os impérios, eles são muito associados à política dinástica. Então, em função de casamento, você entrava e saía de um país por conta de direitos dinásticos, prerrogativos que você tinha em relação a isso. O conflito entre o Carlos, que depois vai ficar muito desgostoso com tudo isso, e ele renuncia depois, mais adiante, ele vai renunciar os títulos dele e vai entrar para um mosteiro. Mas em 1555, o Carlos I de Espanha, V do Sacro Império Romano Germânico, ele assina a paz de Augsburg com os luteranos. E se estabelece como princípio a resolver a questão dos conflitos, um princípio que eius regius cuius regius, tal rei, tal religião. Então, se a pessoa que governa, o príncipe, o rei, que governa aquela área ali, aquele eleitorado, principado, ducado, ele é católico, então a religião daquele lugar é católica. Se é luterano, então é luterano. Percebam que isso é um acerto entre católicos e luteranos. Estão fora os calvinistas, anabatistas, porque a guerra está sendo em função deles, de príncipes
pessoas se aderiram, príncipes, duques, marqueses se aderiram a condes, a reforma protestante e que eram luteranos. Só que aí a coisa segue adiante, né? Quer dizer, você tem um período, final do 16, um período de paz ali, mas mais à frente, o que ocorre? Você vai acontecer a chamada Guerra dos 30 Anos. Entrando no século XVII, em 1618, você já tem a Suécia, que é protestante, tem a Inglaterra, que é protestante, a França católica, a Espanha católica, o Império Austríaco. Então, embora sejam Habsburgos, são reis diferentes, né? Então você não é como na época do Carlos, estava tudo reunido em torno dele. E que, portanto, da Áustria o imperador do Sacro Império. Então você tem esses grupos todos, tem a Dinamarca, assim por diante, e você inicia a Guerra dos 30 Anos, que é tipo uma guerra religiosa. Então a Guerra dos 30 Anos, só que a Guerra dos 30 Anos ela vai avançar por uma coisa muito curiosa. Vejam só, eu tenho os Habsburgos, que tem a Áustria, tem parte da Itália. Aliás, quando Beccaria nasce, vive e morre, o norte da Itália é austríaco ainda, não é? Então, os espanhóis têm controle assim, do sul através do reino de Nápoles, chamado Reino das Duas Sicílias, e no norte você tem domínios também austríacos ali, dos Habsburgos. E o Sacro Império, que, portanto, é Habsburgo. E a França, portanto, tem a Inglaterra acima, tem Habsburgo a leste, Habsburgo a oeste tem o Atlântico, mas depois mais abaixo do sul tem Habsburgo. E os Habsburgos são católicos. E os Bourbons também são católicos. Mas só que a França, à época, é governada pelo rei, na verdade, governada pelo cardeal Richelieu, né? É o Luís XIII, que é o rei, mas quem está à frente da política é o Richelieu. O Richelieu que aparece nos Três Mosqueteiros como um vilão, que fazia as coisas escondidas em relação ao rei e assim por diante. Mas o Richelieu, ele muito pelo contrário, ele sempre foi muito leal ao rei e tudo ele fazia em função do rei. E o argumento do Richelieu é assim: ora, a tendência era imaginar que, por ser católico, a França deveria ficar na Guerra dos 30 Anos do lado dos Habsburgos, que são católicos. Devia esperar isso. Mas o Richelieu entendia que a França estava em muito maus lençóis, porque os Habsburgos estão praticamente cercando a França. Então a preocupação do Richelieu era de que você tivesse uma outra razão, que ele vai chamar de a razão de Estado. A razão de Estado impunha que a França, a despeito da expectativa de unir-se aos Habsburgos católicos, se una aos protestantes para defender o seu espaço vital e ter chance de crescer, que ela se via ameaçada pelos Habsburgos. Então, a razão de Estado. Ora, a guerra é uma guerra tremenda, sangra a Europa, e a guerra começou em 1618, em 1641 já se começa a falar que é preciso a paz, a paz, a paz, e começa a ser assinados uma série de acordos entre os países envolvidos, que vão depois culminar em 1648, nos chamados Tratados de Westfália, ou Westfália. Né? Então, 30 anos, de 1618 a 1648. E nessa guerra, e nesses tratados, vai se estabelecer o quê? Vai se estender aqueles direitos lá que estavam lá em Augsburgo para outros grupos também protestantes, e vai se dizer assim, vai se definir a ideia de soberania, que não estava presente antes. Uma soberania que diz o seguinte: todos os estados são igualmente soberanos, têm igualdade jurídica e não devem sofrer interferência de fora. E que se cria um sistema multilateral de reconhecimento mútuo desses estados. Então, essa noção de estado soberano, um estado que está firmado na noção de soberania, que na área, naquele território,
e você vai definir as fronteiras, porque antes as fronteiras não eram definidas com tanto rigor. Se vai na Antiguidade, na Idade Média, não tem definição rigorosa como a gente tem hoje de fronteiras. Elas são definidas a partir daí, desses conflitos todos. Então aí você vai ter tratados internacionais e nacionais, uma legislação internacional e nacional, que vai garantir, dentro daquela fronteira, a soberania de cada Estado. Né? Então, ali dentro, você tem um poder supremo que vai gerir esse ordenamento jurídico, que vai definir as suas leis próprias ali, com o reconhecimento dos outros Estados. Então, isso daqui não existia antes. E essa é a nossa noção de Estado hoje em dia ainda. Né? Mas volta e meia contestada, etc. Muitas vezes fala por conta da questão do globalismo, mas de qualquer maneira vamos observar que esse Estado-nação soberano ele nasce a partir também de um acerto entre essas nações todas. Dentro de um princípio não existe um único poder mundial, existe uma anarquia mundial, de certa forma, a gente pode dizer assim, mas que todos se reconhecem, somos soberanos. Né? É fundamental ter esse reconhecimento. Isso é muito importante, porque está na base disso daqui. Né? Está na base por quê? Porque a partir daí, você vai ter todo um início de uma reflexão. O iluminismo, eu dizer, ele tem dois alicerces. Um alicerce é esse Estado soberano que surge aí agora, o Estado moderno, que é definido a partir dos Tratados de Westfália. Né? O outro pé do iluminismo, ele está na Revolução Científica que aconteceu no século XVII. Então, para além das guerras, né, inclusive a Guerra dos 30 Anos, o século XVII é o século da Revolução Científica também. É o século de Galileu, Kepler, Descartes, Newton. Né? Então, são os homens que fizeram a Revolução Científica. O único grande nome da Revolução Científica que não está aí, que é o Copérnico, que é do século XVI, mas a obra dele foi publicada posteriormente e só impactou depois que Galileu se interessou por ela. Então, é a Revolução do século XVII que vai afirmar a importância da razão. Da razão. E de que não se coloca em questão a existência de Deus, mas se busca a partir do elemento racional, né, de você compreender as leis que regem o universo, a natureza física sublunar, abaixo portanto, dos astros, e também a natureza supralunar. Então as leis da mecânica celeste, o Kepler, o Tycho Brahe vai, a partir dos avanços do Galileu, do telescópio, vai tomar nota e tudo mais, que o Kepler vai, a partir dos cálculos que o Tycho Brahe faz, vai corrigir as observações do Copérnico e vai afirmar que as órbitas entre os planetas são elípticas. E que aí você tem, portanto, o iluminismo, ele vai ser vulgarizador da Revolução Científica e desse ímpeto da importância da razão, né? De você buscar ser racional, de você buscar fundamentar na razão humana as verdades. Né? Quer dizer, então, só cada vez mais com uma confiança muito, muito focada, só dando ênfase na questão humana, e uma atitude de desprezar aquilo que do mistério. Não é? E a empolgação com essas descobertas científicas, com essas formulações, você tem a razão de um lado, o experimento do outro. Né? Então, de você tentar entender a sociedade só a partir disso, fundamentalmente, e do outro lado a questão do Estado. O Estado surge, e aí tem um detalhe assim, que aí os pensadores também, eles começam a refletir, bom, tá certo, então é o Estado, então como é que surge o Estado? Ora, como surge o Estado, você tem uma forma tradicional de explicar o surgimento do Estado, que é o Estado do ponto de vista natural.
O Estado surge de maneira natural. Aí tem várias explicações para isso. Uma bem clássica do Aristóteles é que é a família. São grupos de famílias que vão se reunindo, vai se estendendo até formar o Estado. Outra explicação que também se dá, do ponto de vista natural, é que o Estado seria formado por atos de força, violência ou conquista. Uma outra, que é na busca do controle econômico. Então eu quero controlar os meios de produção, por exemplo, ou a propriedade privada, então a questão econômica. Então, daí que os seres humanos então passaram a constituir o Estado. Ou a ideia também, de alguns estudiosos, do germe latente em toda a sociedade. Ora, o que vai acontecer é que agora que o Estado ele assume essa importância, o Estado soberano, então você vai ter esses autores que vão pensar assim, bom, mas esse Estado que a gente está falando que é o Estado natural, que é da natureza e assim por diante, tem um momento que ele deixa de ser da natureza e ele passa a ser um Estado social. Ele se organiza como um Estado social e político. E como é que ele surge? Aí vai nascer a ideia para vários autores, Locke, Rousseau, Kant, a ideia que vai se chamar de contrato. Existe um contrato social em que as pessoas, no estado da natureza, elas podem fazer tudo o que querem. Mas, em certo momento, elas se dão conta de que é importante que elas abram mão de uma parte da liberdade delas para, por exemplo, garantir a vida, para que eu vou abrir mão, não vou matar o outro, mas ao mesmo tempo o outro não vai poder me matar, por exemplo. Então você vai ter diferentes autores tentando justificar de maneira diferente, mas vai ter uma ideia de que o contratualismo, contratualismo chama-se esses pensadores, o Locke, esses pensadores que começam a refletir que o Estado surge, não por conta de um movimento natural, mas ele surge em determinado momento. Os homens, individualmente, eles resolvem estabelecer um contrato. E se, por exemplo, eu concedo ao Estado que ele possa me punir, porque ao mesmo tempo punir quem rompe o contrato, se eu vier a romper o contrato, mas ao mesmo tempo, se eu não rompo o contrato, ele defende a minha liberdade, por exemplo, defende a minha vida. E cada autor vai tentar justificar por diferentes motivos esse contratualismo. Então essa é uma noção nova, a ideia de contrato social, que vocês devem ter ouvido falar à exaustão, porque toda vez que você fala de questões de direito no nosso mundo moderno, se parte da ideia de contrato social, como ideia nova, ela surge, se desenha a partir do 17, dentro desse horizonte dos tratados de Westfália, e depois do século XVIII, eles entram no contrato social, e aí que você vai dizer assim, isso é uma coisa que o Beccaria, inclusive, trata logo no início do livro. Ele vai tratar logo no início do livro. Ele vai dizer assim, tem a verdade revelada, tem a lei natural, mas tem a lei política. E que elas são diferentes. Embora se respeitar, né? E aí ele vai observar que, embora uma não negue a outra, mas os efeitos delas são diferentes. É isso que ele vai argumentar. Não é? Isso aqui vai dar até um problema para ele, não é? Porque na hora que ele fala isso, ele vai tentar separar crime de pecado. E ele vai logo, no primeiro ano, receber uma crítica, umas notas de observações questionando que não podia separar crime de pecado. E aí, por conta disso, o livro dele vai acabar entrando no índex. Porque você fala crime de pecado. E a gente vai ver no começo do livro, que a gente tem, tanto assim, aos leitores. Ele está respondendo ao crítico. Para falar assim, não, meu Deus do céu, eu não ofendo a religião, eu não estou dizendo isso, não me vejam dessa maneira.
sobeja as provas, então não é isso, né? E ele vai argumentar para tentar já dar essa resposta que inclusive a gente vai encontrar essa edição não traz a crítica que foi feita a ele, mas tem edições que trazem, mas na nota de rodapé vai dizer quem é que faz a crítica, é um padre, o padre Ferdinando Facnei, que no tempo ele tinha o nome de Marco, depois quando ele tornou sacerdote, que ele vai escolher o nome de Ferdinando, e o padre Facnei, que vai escrever, o livro sai em 1764, ele vai fazer a crítica em 1765, e aí vem na outra edição o Beccaria responde a ele. Então todo esse iniciozinho que está aqui no A Quem Lê é para responder ao Facnei, dizer, podem me criticar, mas me critiquem porque tem alguma falha de argumento, né? Mas não dizer que eu estou cometendo irreligião e assim por diante. Então ele vem, o padre Facnei para muitos é o primeiro a usar o termo socialismo. E ele nasceu em 1725, em 1766 ele usa o termo socialismo para poder significar o contratualismo. Ele critica o contratualismo. Né? Então ele vem e faz a crítica ao contratualismo, essa ideia de contrato social, porque você foca muito como se tudo dependesse do Estado, é do Estado que me vem isso, né? É como se o Estado é que me desse a minha liberdade. Isso aí no Estado a decidir. Então ele faz essa crítica. Depois, lá para o século XIX, então de 1820, o termo socialismo fica mais perto do que a gente tem hoje em dia. Mas no princípio, quem pela primeira vez teria dito esse termo, a menção mais antiga que se achou, é do padre Facnei, mencionando como um sinônimo de contratualismo, que nós hoje em dia chamamos de contratualismo, a ideia de contrato social. Por quê? O contrato social é dizendo assim, que a partir daí surge o Estado social, que é diferente do Estado da natureza. É claro que aí é um debate entre esses teóricos contratuais. Para alguns isso é só uma hipótese, para outros é que em determinado momento da história de fato houve isso. Né? Enfim, então esse é o ponto. Então esse é o contexto do... O Beccaria é um iluminista, né? Ele traz essas ideias francesas, um representante do iluminismo italiano, ou mais precisamente do iluminismo milanês. Existe um iluminismo milanês muito específico, né? que assimila determinadas ideias desse iluminismo francês e aí busca traduzir para as questões lá da Itália. Né? Quer dizer, então, lembrando que a Itália não é a Itália que é para nós hoje. Tal qual o Sacro Império Romano Germânico, o que a gente chama de Alemanha, estava dividida em vários reinos, principados, ducados, eleitorados, a Itália também estava dividida. E ele, portanto, era um súdito dos Habsburgos de Áustria. Né? Quer dizer, então, e nesse aspecto, vamos lembrar que esses monarcas, tem a Catarina II, mas na Áustria tinha Maria Teresa, o José, eles também eram déspotas esclarecidos e eles buscavam aplicar as questões do iluminismo, e por isso que a repercussão, e você tem logo um príncipe na Lombardia, se não me engano, que o Leopoldo, que vai ser o primeiro, ainda no século XVIII, a adotar os princípios do Beccaria dentro da lei, da questão penal. Quer dizer, então, vai ser o primeiro a abolir a pena de morte. Então você tem, dentro do próprio Estado, tem esses elementos ali presentes ali. Quer dizer, então esse é o contexto. Agora, é importante que a gente também entenda que assim, o iluminismo ele tem esse elemento importante de buscar essa racionalidade. Às vezes a gente tem... Existe um elemento do iluminismo que ele é muito antagônico à religião. Por isso que o Beccaria é confundido dessa forma. Mas o fato é que o Beccaria, portanto, pertence à nobreza e boa parte dos iluministas pertence à nobreza. E aí é importante que a gente entenda assim,
essa é uma nobreza que ela é decadente. Esse tipo de mundo que eles estão é um mundo muito frívolo e que entende a religião de um ponto de vista moralista. E por isso, muitas vezes, vai atacar a igreja, pensando no iluminismo como um todo, né? Sem colocar a questão do Beccaria em particular. Né? A gente vai falar um pouco sobre a vida do Beccaria. Mas o iluminismo como um todo, ele tem esse aspecto. Se você pega o Voltaire, Rousseau, né? Então eles têm muito uma crítica também à igreja, no caso a igreja católica, que o iluminismo se desenvolve a partir dentro de um espaço do mundo católico, são franceses, né? Itália. Então você tem muito esse aspecto. Vamos lembrar que essa elite ela está muito descolada do resto do povo. Você pensa em França, Versalhes, eles têm uma etiqueta, têm um modo de um cotidiano outra realidade, né? Que é outra realidade. O povo vive de um jeito e eles vivem de outro completamente diferente. E que muitas vezes essa razão ela é usada como forma de viver de forma libertina. Né? Já que você vê como moralismo, então você busca a liberdade, essa liberdade é dessa maneira. Não é à toa que dentro dessa nobreza a gente tem o elemento mais extremado desse ponto de vista, mas chama a atenção por conta de ser extremado, mas na verdade não está tão longe de muitos comportamentos que a gente tem ali da época, que é o Marquês de Sade. A gente fala Sade, sadismo, vem de Sade, ele era um marquês também. Né? Então a gente tem esse momento agora que, todavia, ainda é muitas vezes as pessoas quando falam do iluminismo, elas falam de uma forma muito simplista como algo totalmente antagônico à fé cristã. É como se fosse tudo igual, né? Mas o mais importante é que não se dão conta que, independente de você ter ver a fé cristã de uma forma moralista e você ter críticas a ela, entretanto é uma cultura ainda muito marcada pelo cristianismo e que, portanto, essa sensibilidade ela está presente. Então, quando você vai ter um autor como Beccaria, partindo de princípios iluministas, ele vem e ele tem uma preocupação humanitária e que, a partir disso, ele entende que a pena de morte e a tortura não fazem sentido dentro de uma experiência civilizacional que é cristã. E as pessoas não se dão conta dessa historicidade. É no bojo do cristianismo, pelo desenvolvimento de toda uma sensibilidade, um cuidado com a vida humana, é que você vai se dar conta que, a despeito de costumes muito antigos, se pudessem vir a justificar a tortura, justificar a pena de morte e por aí vai, isso acabava incomodando e você vai gerar uma contestação a isso. Né? Então, e a maior prova disso é que fora do cristianismo não surge essa sensibilidade. Questão histórica. Por que surge só numa determinada área do planeta? Por que em outras áreas, na Ásia, na África, né? Na Ásia muçulmana, África, em outras áreas, você não tem a sensibilidade, você não se preocupa com isso? Porque aí isso vem muito em função das raízes cristãs dessa civilização. Agora, o que você vai ter também do ponto de vista de um olhar mais completo sobre a coisa, do ponto de vista do contexto histórico, é que para um determinado grupo, porque toda religião, nem toda religião é isso que eu vou dizer. A gente está muito habituado que religião impacta sobre o nosso comportamento, a nossa conduta. Impacta sobre a nossa conduta. Mas isso é só a partir de um contexto judaico-cristão. Então, no judaísmo, depois no cristianismo e também no islamismo vai nessa linha de você ter uma conduta. Mas você vai no mundo antigo, entre os egípcios, gregos, romanos, babilônios,
ser a religião, ela tem a ver com cumprir ritos. E pouco se lixa para o seu comportamento. Cumprindo os ritos, atendendo a sua obrigação para com os deuses, está tudo resolvido. Então, mas nem toda religião, portanto, ela tem essa questão de uma preocupação moral, um desdobramento da sua religiosidade. E que aí, quando você tem, então já que não é uma coisa apenas ritualística, isso envolve uma mudança de vida e que nem todo mundo acompanha e tem o mesmo processo de amadurecimento. Isso acontece na psicologia, né? Também, né? Quantas pessoas atingem uma maturidade, né? Psicológica, não é assim, não é ano X automaticamente se tornou uma pessoa mais responsável, né, que sabe lidar com a vida. Então não é assim. Então, do ponto de vista de busca de sentido da vida, de existencial, então também não cada um tem o seu caminho, tem o seu tempo, tem o seu momento e vai ter a sua vivência de maneira diferente, né? Então esse é o contexto, né, que é importante a gente levar em conta para dar conta dos elementos positivos que estão presentes no livro, também dos elementos que a gente pode dizer problemáticos, né, que a gente tem, né, dentro desse aspecto. Eu vejo pessoalmente que a ideia de contrato social ela é uma ideia problemática, mas você tem independente disso, quer dizer, o fato da sensibilidade, você questionar esses elementos da delação secreta, né, se delatar alguém em segredo, que nem os romanos aceitavam isso lá no mundo antigo. O imperador, quando o Plínio Jovem, que era governador da Bitínia, está na Turquia Oriental, na antiga chamada de Ásia Menor, quando vem a ele reclamar de cristãos que estavam atrapalhando os negócios, o pessoal que vendia então as imagens dos deuses, né, romanos, gregos, ali em relação ao templo, porque você estava cada vez mais aumentando o número de cristãos, estava prejudicando os negócios, então foram reclamar que isso estava atrapalhando a ordem pública. E quando o Plínio escreve para o Trajano pedindo orientação sobre como se comportar, aí ele recomenda que não aceite nada anônimo. Quero nomes. Quero nomes, né? A pessoa tem que se identificar. Para ter responsabilidade porque está denunciando. Claro. Não é? Então, está lá entre os elementos que o Trajano escreve, né, em resposta ao Plínio. A gente tem o questionamento do Plínio, a gente tem a resposta do imperador Trajano a esse respeito. Né? Quer dizer, então, em que pese isso, delatar em segredo era um costume, o Beccaria aqui questiona isso. E também a pena de morte é por tudo que nós estamos a mencionar, a questão devido ao processo legal de você definir as leis com clareza, está tudo dentro do livro. Então esse é o contexto. Né, devia mandar um livro desse pro Xandão, né? Esse é uma boa. Se brincar, ele deve até ter lido, né? Ele escreveu o livro que não põe em prática, né? Pois. Bom, então, visto agora o apoio aqui também esquisito, visto aqui agora né, como é que era, o que acontecia na época, né, que o Cesare escreveu. Agora, quem era este homem? Quem era o Cesare? Então, Beccaria. Cesare Beccaria Bonesama, Marquês de Gualdrasco e Vilareggio, né? E muitas vezes aparecem nas biografias que ele é Cesare Marquês de Beccaria. Não, Beccaria não é. O título é nobiliárquico dele, não é? Quer dizer, é Marquês de Gualdrasco e Vilareggio, né? Beccaria, o sobrenome dele. Então, Cesare Beccaria Bonesama. Então, ele nasceu em Milão, em 15 de março de 1738, e faleceu em 28 de novembro de 1794. Novinho.
Foi 56 Faz anos. igual um ministro, não. A gente vai saber fazer conta aqui. 56 anos. Se bem que para aquela época eu nem sei, né? 56 anos era novo. Tem bastante gente que ultrapassa essa fase, mas também não... era esperado. Por exemplo, a gente vai ver o Beccaria, ele... Semelhante que a gente falava da família Brontë, né, da Emília Brontë, Morro dos Ventos Uivantes e assim por diante. Ele teve, do primeiro casamento, 4 filhos. Desses 4 filhos do primeiro casamento, são 3 mulheres e 1 homem. Só sobrevivem as 2 mais velhas. O terceiro e o quarto morrem no mesmo ano que nasceram. Entre a mais velha, a Júlia, para Maria, que era a segunda morre também novinha, não é? E a Júlia sobrevive a ele, não é? A Júlia acaba sobrevivendo. E de um segundo casamento, ele enviúva, tem uma filha. Tem um filho. Que é o Júlio. Então, Júlia e Júlio Pessoal, muito criativo. Era o nome mais... Não, mas de repente foi o nome mais positivo, porque os outros nomes não sobrou, né? Mas, portanto, ele vai ter vai estudar os mais diferentes campos, ele trabalha nas mais variadas áreas, além de jurista, da obra mais famosa dele, que é o dos Delícios e das Penas, mas ele também escreve sobre economia. Ele também é homem de letras, escreve sobre filosofia, né? E assim, para a gente ter uma ideia, assim, nasceu em 1738, e ter uma ideia do compasso com a questão do uso. Em 1748, 10 anos depois dele nascido, o Montesquieu escreve o livro do Espírito das Leis, que é o livro que afirma lá da independência e harmonia dos 3 poderes, e assim por diante. O outro para a gente dar para o chão. E o Montesquieu, ele morre em 1755. Então está no final da vida do Montesquieu aí, com esse Espírito das Leis. Em 1757, o Rousseau escreve Emílio. Aí em 1758, o Beccaria, ele vai se formar na Universidade de Pavia, né? Então ele conclui o curso de Direito, que é o mesmo ano em que o Voltaire escreve Cândido, ou Candide. Em 1760, o Diderot vai escrever sobre um livro chamado A Religiosa. Em 1760, o Diderot escreve A Religiosa. Em 1761, o Beccaria vai brigar com o pai, né? Porque ele se apaixonou pela Teresa Blasco. O pai achava que não era conveniente o casamento com ela, que ela não pertencia à nobreza. O Beccaria insiste, né? Briga com o pai, sai de casa, casa com a Teresa, e o pai o deserda, embora mantenha o título, né? Nesse período em que o Beccaria então sai, ele vai ser acolhido por um amigo dele, o Pietro Verri, lá em Milão, que vai ajudar ele a se manter nesse início, né? E o Verri, ele vai ser muito importante, porque o Pietro Verri e o Alessandro Verri, eles vão fundar a Academia dei Pugni, a Academia dos Punhos, em que você debatia os mais variados assuntos lá na casa dele, né? E a questão da filosofia, dos iluministas, de mais outros assuntos que você discutia sobre tudo ali. Isso aí que vai se tornar a Sociedade Literária de Milão, que eles falam? E que também vai ser criado um jornal, o Café, que eles criam e que o Beccaria também escreve nele, né? Mas em 1762 ele se reconcilia com a família, né? Mas casou, e dessa Teresa Blasco nasceram esses primeiros 4 filhos dele, que vão sobreviver só as 2 mais velhas.
Então, em 1762, depois ali, nesse 1762, ele vai escrever o primeiro livro dele, que é da desordem e dos remédios das moedas no estado de Milão. O primeiro livro dele é sobre economia. Em 1763, né, então é que ele vai, o Verre vai escrever também algo sobre direito penal, e muitos dos temas que vão ser discutidos dentro dessa academia de punho, né, dos punhos, versavam sobre isso. Daí que boa parte, o que os estudiosos entendem é que muito da reflexão que tem aqui é uma reflexão dentro da academia. Mas como aí tem um detalhe que vai dar um problema, que o Verre com o Beccaria o Pietro Verre com o Beccaria vão se estranhar por um tempo, porque ele publica de maneira anônima, achando que o pessoal fosse sair de pau em cima dele. Só tem um sucesso estrondoso. Então depois tem uma discussão, né? Em que medida que era um trabalho dele, ou era um trabalho coletivo, então tem um debate sobre isso, assim por diante. Então, em 1764, ele vai estar escrevendo o livro Café. É o ano também que o Rousseau publica As Confissões. Em 1766, depois de muita insistência, porque o Beccaria era um sujeito muito reservado, e tinha um detalhe também que ele tinha um ciúme muito grande da esposa dele, né? E aí insistem para que ele, porque o pessoal lá na França está se escrevendo, quer te conhecer e tudo mais. Então o Beccaria ele acaba cedendo e resolve ir a Paris, acompanhado do irmão do Pietro, o Alessandro Verre, né? Alexandre Verre, o acompanha na viagem. Mas ele fica tão impaciente em Paris, que ele retorna e deixa o Alexandre sozinho. Então não sai nem para a Inglaterra, que a ideia era ir até a Inglaterra, e volta por conta do ciúme que você tinha também da esposa, da Teresa Blasco, né? Que ele suspeitava que ele tivesse casos, tem gente que até afirma que teve mesmo. O fato é que ele vai ter suspeitas sérias em relação a isso, né? Em 1766, quando ele volta, então é quando vem o convite da Catarina II lá da Rússia, a déspota socialista lá da Rússia, e convida ele para poder ir para lá para poder contribuir na reforma do Código Penal. Ele rejeita. Quando lá o governante austríaco toma conhecimento que ele rejeitou, que portanto ele está lá em Milão, não vai sair, então ele cria de propósito para o Beccaria, em 1768, a Cátedra de Administração e Ciência das Finanças, na Escola Palatina de Milão. Então, uma cátedra criada para ele, né? Veja que impactou o texto que ele escreveu lá sobre a moeda, né? Em 1770, ele vai escrever a primeira parte das investigações acerca da natureza do estilo. Então, falando sobre literatura. Essa obra nunca se completou, né? Mas ele lançou essa primeira parte. Em 1771, ele é convidado para participar do Conselho Supremo de Economia. Então, o Verre começa a questionar, ele se envolver com essas coisas, ele entende que o Pietro Verre, você está se entregando na burocracia, ao invés de se entregar a coisas mais nobres, a questões intelectuais, assim por diante. O fato é que essas funções que ele assume, né, então tem pessoas que defendem o Beccaria, dizem assim, eram funções que exigiam um conhecimento intelectual grande, que ele vai se empenhar, por exemplo, lá mais adiante, em 1780, dando um pulo, ele vai redigir um tratado sobre a redução das medidas de cumprimento à uniformidade no Estado de Milão. Então, que antes que tivesse uma sistematização do sistema de pesos e medidas na França, ele vai promover um sistema lá em Milão. Né? Quer dizer, então você tem
essa preocupação de ser algo mais racional, prático, isso é super presente. Em 1774 morre a Teresa Blasco. Né? E ele casa-se, passados 40 dias, faz um contrato com uma outra... Que rápido, hein? Que isso? Tinha que cuidar das filhas, né? Pelo amor de Deus. Então faz o contrato com a Ana Barbó, dela vai nascer o Júlio, né? E depois passam-se mais 40 a 50 dias para que ocorra o casamento. Assina o contrato, depois aí que vem o casamento. Quando ele perde a Teresa, que ela morre, ele julgava que a filha mais velha dele, a Júlia, não era filha dele. E ele, apesar de ser contra colocar internatos, ele apoia o internato e esquece dela por 7 anos. E vai ter uma relação péssima com a Júlia, porque ele sempre achou que a Júlia não era filha dele. E inclusive, não a ajuda financeiramente, e assim por diante. Mais adiante, a Júlia, em 1782, ele vai fazer questão que a Júlia case com o Pietro Manzoni, que ela não gostava, mas ele forçou, então ela casa contra a vontade. E é interessante que, por conta desse casamento com o Pietro Manzoni, a Júlia vai ter o primeiro neto do Beccaria, chamava-se nada mais nada menos que Alessandro Manzoni, que é o autor dos Noivos. O Alessandro Manzoni, depois ele se converte ao catolicismo, estava aquela onda, né? Ele se converte ao catolicismo, e vai escrever Os Noivos, que é o livro, até hoje, mais lido na Itália. Então, se para os ingleses e para quem adota a linha, né, anglófona, o Morro dos Ventos Uivantes é o maior romance da história, para os italianos são Os Noivos. Né? Então, Os Noivos é um livro que o italiano lê mais, depois dos Noivos, a Divina Comédia. Né? Mas como Os Noivos está mais perto da realidade, ele escreve ali, então os Noivos, o casal, que é central, também passa por poucas e boas ali, né? Estamos tentando separá-los. Então, teve o casamento, né, em 1782, o Alessandro Manzoni nasceu 3 anos depois, em 1785. Em 1776, morreu Teresa Blasco em 1774, 2 anos depois, a gente percebeu o que está acontecendo no mundo. O Adam Smith publica A Riqueza das Nações, que é a Bíblia, né, da economia dos economistas liberais, assim por diante. Em 1778, Beccaria se torna magistrado provincial e membro da delegação para a reforma das moedas. Nesse mesmo ano, 1778, morre o Rousseau e o Voltaire. Em 1780, morre o Diderot, 1784, né? 1784, que é daqueles que vão elaborar, junto com D'Alembert, da enciclopédia, né? A enciclopédia francesa. O Kant, em 1775, no mesmo ano que nasce o Alessandro Manzoni, publica a Fundamentação da Metafísica dos Costumes. 1789, o que acontece? Queda da Bastilha, Revolução Francesa. Né? Quer dizer, em 1791, então você nasce, né, com a Revolução Francesa, 89, vai iniciar uma série de revoluções que vão pipocar por toda a Europa e depois vão se estender também na América Latina. Em 1791, o Beccaria escreve breves reflexões acerca do Código Geral sobre os delitos e as penas no que diz respeito aos delitos políticos. Aí ele pegou esse livro aqui e agora fez um desdobramento, um anexo, voltado para os delitos políticos. Né? Em 1794, ele tem um derrame, aí chama-se apoplexia, aos 56 anos, e morre de um ataque. Um livro importante dentro da formação dele é as cartas persas, que o Montesquieu escreveu ainda jovenzinho. As cartas persas são
são artigos que ele escreveu soltos de 1710 a 1721, e o Montesquieu, que depois reúne num volume só, publica nesse ano, né, reunindo tudo aquilo. O que são as cartas persas? As cartas persas são cartas ficcionais que seriam escritas por dois amigos persas que visitam a França e escrevem para correspondentes persas contando que eles vinham da França, criticando os costumes da França. Então, quer dizer, aquele espírito que se tem de que as coisas estão erradas nos costumes, como se comporta aí, a sociedade está toda errada e carece de uma reforma. Né? De uma reforma. Então, as cartas persas têm papel importante, né? Escritas, então, artigos de 1711 e 1720, publicados em 1721, e depois o Rousseau com o Contrato Social, que é de 1762. Ele também vai ler o Locke, ele cita o Locke aqui no livro dele, também o Rousseau, sobre a visão, e são visões diferentes de contrato social, mas são livros que impactam ele, essa noção de contratualismo que vai estar presente ali. Tá? Então, isto é o nosso Beccaria. Tá? Então, agora a gente já viu quem é o autor, né? Vocês viram que aqui a gente não só lê um livro, a gente sabe muito mais, né? Graças a ter um professor de história ao lado que gosta de fuçar tudo. E agora a gente vai saber assim, o nosso plano geral, né, de como a gente vai fazer essa leitura do livro e essa edição especial que a gente tem aqui, lembrando a vocês que vocês não precisam necessariamente adquirir essa. Vocês podem adquirir qualquer edição deste livro para a gente fazer o nosso clube de leitura. Então, dessa edição, então eu vou observar assim, um detalhe importante, que assim, essa edição que nós estamos a usar da Vozes, não tem nenhum impedimento de que vocês usem outras edições. Apenas tomar um cuidado, porque às vezes a tradução é feita de uma edição diferente. Não é? Quer dizer, essa que nós estamos usando, ela é traduzida a partir da edição italiana de 1973. Dá para a gente baixar, eu consegui baixar a edição italiana de 73 para conferir uma outra coisa em termos da tradução. Então dá para ser baixado. Não é? Mas há outros que não. Então é capaz de encontrar em certas edições, em certos PDFs, vai ter PDF que vai seguir exatinho a divisão que esse aqui faz. Não é? Mas tem PDFs que é uma alteração, porque você, entre a primeira edição e a terceira, tiveram algumas mudanças. Não é? Então, em termos de ordenamento lá dos capítulos, de juntar ou separar, e assim por diante. Então, no caso da nossa aqui, ela expressamente diz isso. Né? Então está lá, título do original italiano, traduzido a partir da edição italiana de referência, editada por Renato Fabietti, né? Fabietti, Múrcia e Milão, 1973. Essa, em geral, é a edição de referência. A maioria dos textos será a partir dessa edição. A maioria deles, essa é uma edição de referência. Mas pode ser que em PDF, por questão de domínio público, às vezes pega uma edição anterior a 73. E pode acontecer que tenha uma divergência no ordenamento dos capítulos. Mas são a mesma coisa. O que acontece é que às vezes você junta dois, porque aglomera, porque os capítulos são muito pequeninos. Então, assim, é um opúsculo, é uma obra de pequeno fôlego, apesar da repercussão que ela teve, né? Então não é um livro grande, e os capítulos, portanto, são pequenos também. Aqui nessa nossa, vez por outra, o nosso tradutor aqui, o Matheus Coutinho Figuinha, às vezes ele tem uma pendência, um pendor por certos termos raros que ele resolve traduzir, mas não tem dificuldade, porque a gente é fácil,
Por exemplo, no caso, ele acabou usando lá na página, bem no Há Quem Lê, né? Então, pode ser que alguém já tenha começado a leitura e portanto, a ideia é pegar esse iniciozinho, né, na apresentação. Bem diz assim: os grandes monarcas, os benfeitores da humanidade, nos regem, amam as verdades expostas pelo obscuro filósofo com um não fanático vigor, detestado somente por quem se lança à força ou à indústria, tendo sido repelido pela razão. Quem se lança à força ou à indústria, a indústria aqui, ele preferiu manter o termo ainda, poder traduzir por engenho, por engenhosidade, né? Ele preferiu manter indústria, porque na época o termo indústria, que tem o sentido nosso, hoje em dia não era esse sentido de fábrica, né? Mas é indústria no sentido de engenho, de você conceber. E ele explica isso numa nota, está explicado uma nota de rodapé aqui, é justamente a segunda nota a segunda nota de rodapé, né, que ele tem aqui. Ele vai dizer: vale ressaltar que, de acordo com a 4ª edição do vocabulário de la Crusca, em Florença, 1729 a 1758, 6 volumes, o termo indústria, no original indústria, em italiano, significa diligência engenhosa, né? Então, engenho, né? Diligência engenhosa. O termo ainda não havia adquirido as acepções mais recentes de fábrica ou de conjunto de fábricas que transformam matérias-primas em bens de consumo. Então, essa é uma nota do tradutor. Mas, para além disso, tem mesmo um gosto por isso, porque se a gente for lá na página 11, ele vai dizer assim: será sempre louvável interpresa aquela que força até os mais pervicazes e incrédulos. Quer dizer, então, interpresa é sinônimo de empresa. Então, a pessoa empreendeu alguma coisa, interpreendeu alguma coisa, é a mesma coisa, né? A interpresa, portanto, como é que a gente pode dizer, um termo raro, né, que chama, que caiu em desuso, interpresa. Como também ali pervicaz, incrédulo. Pervicaz é uma pessoa obstinada, né, que resiste em aceitar algo, ou de perseguir sempre aquele mesmo ponto. Mas são, portanto, coisinhas que sempre enriquecem, que a gente vai no dicionário e resolve o problema, né? Por causa disso que vai. Pelo contrário. Pelo contrário. É interessante, que enriquece. Bom, ele não esperem no texto dele, uma ordem muito lógica, se fosse um código penal, né? De tudo seguindo uma lógica bem amarradinha. Ele vai seguindo, não tem uma estrutura que parte de princípios maiores para questões secundárias, terciárias. Ele vai tratando de diferentes temas ao longo do livro, conforme vão surgindo as questões. Então, esse é a nossa primeira apresentação do livro. E para quem está começando ainda no nosso Livros Livres, a gente vai colocar um cronograma de leitura, tá? Lá no nosso Telegram. Vou postar também no Instagram, mas é no Telegram que a gente vai trocar ideias sobre o livro. Então, vocês entram lá no Telegram, Livros Livres, e ali a gente vai trocando as ideias. Quem estiver lendo, tiver alguma dificuldade, uma curiosidade, ou acrescentar alguma coisa que viu em outro lugar, que acha que vai ajudar na leitura, tá? Então, a nossa troca é lá. E a gente vai postar o cronograma. Normalmente, a gente coloca tantos capítulos para serem lidos até tal dia. A gente geralmente coloca de 2 em 2 dias e coloca a numeração dos capítulos. Então, geralmente vai dar em torno de uns 3 capítulos, né? 2 a 3 capítulos. 3 a 4. São bem pequenininhos. São pequenininhos. Às vezes é uma página, 2, 3 páginas de capítulo, né? Então, a gente vai colocar esse cronograma de leitura. Lembrando que a gente vai ter mais algumas lives, umas 2 lives no meio das leituras, para a gente
né, arrematar algumas coisas, tirar dúvida de alguém e tal, e a gente vai fazer essas lives também presenciais. Então, as próximas vão ser na Maná, nas segundas-feiras, a gente vai estar direitinho no cronograma. Quem quiser aparecer lá, pode aparecer, e a gente vai transmitir de qualquer forma, tá? E vai ter também a live final, quando a gente terminar a leitura, para a gente fazer o encerramento do livro, tá bom? É isso aí. Quer falar mais alguma coisa? Não, perfeito. Então, te agradeço a presença de vocês. Sejam bem-vindos ao Clube de Leitura Livros Livres, com o nosso primeiro livro, que é Dos Delitos das Penas, do Cesare Beccaria. Tá bom? Fiquem com Deus. A gente se vê e boa leitura, tá bom? Tchau.